cria um LWC que usa a notação WHILE e que retorne os registros de contato. E a gente vai mostrar isso no Lightning Data Table. Então a gente pode usar tanto o Developer Console para criar classe, mas se vocês já tiverem configurado o VS Code, vamos usar o próprio VS Code. Então vamos lá. Aqui no nosso VS Code a gente tem uma pasta chamada classes. Só lembrando, se você não tem o VS Code configurado, no vídeo anterior dessa trilha a gente configura e a gente também tem um vídeo só explicando como que autentica o VS Code, como que instala as extensões, tudo que é necessário para você usar o VS Code com o Salesforce. Mas vamos lá. A gente tem aqui uma classe, a gente tem uma pasta chamada classes, na qual a gente pode criar a partir daqui. Ele pede que o nome da classe seja Contact Controller, então a gente vai vir, dar um botão direito, Create Apex Class, e a gente vai colocar Contact Controller. O nome do método vai ser getContacts e ele vai retornar o first name, last name e e-mail. Só que antes de a gente criar, vamos aproveitar alguns códigos que tem aqui na própria trilha. Se a gente subir um pouquinho, a gente vai encontrar esse código aqui, tá? Então a gente pode copiar, ele está bem no começo da trilha. A gente pode dar um Ctrl A e Ctrl V. O nome da classe já é Contact Controller, só que o nome do método não é o que ele pede no desafio. Então, o nome do método ele é getContacts, então a gente pode copiar aqui e colar no método aqui do Apex. Vamos lá, o que ele pede mais, o first name, last name e e-mail. Então, name, vamos colocar aqui first name, o last name e o e-mail. Então, a gente pode remover esses outros aqui. Da tabela do objeto contact, e aí ele coloca um filtro aqui, porém ele não fala nada sobre o filtro, tá? Então a gente pode remover essas duas linhas aqui, tá? Essa aqui não convém explicar agora, mas remove tanto essa quanto where. Então vai ficar um select bem simples, pegando os campos first name, last name e e-mail do objeto contato. Tem só um outro adendo, ele também tem um parâmetro aqui no método, a gente pode remover e acabou. Agora, o que eu só vou explicar aqui para vocês é para que serve esse OutEnable e esse cachable true. Tá? O OutEnable, sempre que a gente quer chamar um método no Apex que está no JavaScript, que a gente quer puxar lá no JavaScript que está aqui no Apex, na verdade, a gente tem que colocar essa anotação de OutEnable. Se a gente não colocar e a gente tentar chamar, como eu vou mostrar para vocês, ele vai dar erro. Tá? Então a gente sempre coloca essa anotação. E do lado você pode ver que tem um cachable true. Então é o seguinte, ele vai basicamente colocar esse retorno em cache, que é basicamente para dar uma performance melhor. Tá? Eu posso aprofundar essa explicação em uma outra aula, mas no momento é o que vocês precisam saber. Então isso aqui, ele, digamos que dá uma performance melhor pro componente, beleza? Para ele não ficar chamando registros, digamos assim, à toa. A gente pode salvar essa classe e a gente vai dar um deploy. Então a gente pode clicar com o botão direito na própria classe Apex e vir em deploy source to org, tá? Temos a nossa classe já criada. E agora ele fala o seguinte, vamos criar um componente. E ele coloca o nome do componente como contact list. Então vamos lá, a gente copia o nome, podemos minimizar a classe aqui. Vamos entrar no nosso LWC, na pasta, botão direito, create Lightning Web Component e a gente cola aqui o nome do componente. Ok. Próximo, ele pede para a gente criar um Lightning Data Table que vai exibir as colunas first name, last name e e-mail. E a gente vai colocar um laço com o método getContacts. Aqui na própria trilha, ele também tem um código que vai nos auxiliar. Tá? Eu vou copiar para a gente poupar tempo e eu explico o que está acontecendo. Então, é esse código aqui. Então, esse código ele é do JavaScript, a gente pode copiar ele, que vai ser a nossa base. Então, a gente vem aqui no JavaScript e dá um Ctrl A, Ctrl V. Vamos fazer algumas alterações. Vamos lá. Primeiro, a gente está puxando registro de contato, né? E aqui é conta. Então, vamos começar mudando aqui os campos. Por exemplo, ao invés de ser account name, vai ser contact.firstname. E a gente vai fazer isso para os demais campos. Ok, já coloquei aqui os campos, igual que a gente fez o componente da trilha anterior. E você pode ver aqui que tem uma linha que ele está importando alguma coisa. Essa linha aqui, você pode ver que ele tem um caminho chamado Salesforce, Apex e o nome da classe. É aqui que a gente vai importar o nosso método que a gente criou. Então a gente vai copiar o nome da classe, copiar aqui Contact Controller, e a gente vai colar aqui. E a gente tem que puxar o nome do método, que é getContacts. Então, se eu fizer isso e não colocar aquela anotação de OutEnable, ele não vai conseguir achar. No momento que a gente tentar usar, ele vai dar erro, tá? Porque não está visível. Aqui a gente pode dar um nome. Eu geralmente coloco o mesmo nome que está lá no método do Apex. Então, o mesmo nome que está aqui, a gente coloca aqui, tá? Aqui tem os columns, tá? Que ele pede que seja first name. Então, já vamos alterar aqui o label. Então, vamos colocar aqui só, depois eu explico. Então, first name, o outro vai ser last name.
e depois, por último, o e-mail. Então aqui esse label é o que vai aparecer no topo da coluna. Bom, para que serve o field name? Então é o seguinte, vamos só vir aqui no... Vamos dar uma pausa aqui no JavaScript, vamos criar o nosso HTML agora. A gente pode copiar esse código aqui, também está na trilha, e a gente pode inserir no nosso HTML, tá? Eu quero explicar aqui para vocês como funciona o Lightning Data Table, que aí vai ficar mais fácil de entender como que é a coluna, né? Para que serve aquele field name. Então vamos lá. A gente pode ver aqui, vamos dar atenção para o data e para o columns. O columns ele está pegando a variável que a gente está criando lá as colunas, né? Ou seja, as nossas colunas que estão sendo criadas aqui, você pode ver que são 3, né? Vai aparecer na nossa tabela. A gente puxa através de um atributo que é do próprio Lightning Data Table, chamado columns, e a gente puxa uma variável. O data, isso aqui é muito importante. Então vamos lá, quando a gente faz a consulta lá no Salesforce e retorna esses valores, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, no caso ele está accounts aqui, né? Mas a gente vai alterar depois. Ele está pegando aquele retorno lá do Salesforce, daquela consulta, e jogando aqui dentro do data. Então vamos pegar o nome do campo first name. Então a gente tem o first name, o last name e o e-mail. Aqui no nosso field name, a gente tem que colocar exatamente o mesmo nome da API do campo lá de contato, por exemplo. Vamos pegar o first name. O first name ele precisa ter exatamente first name no field name. No label a gente pode colocar qualquer coisa. A gente pode inclusive aqui, a gente poderia colocar primeiro nome, segundo nome, ou sobrenome, por exemplo. Mas vamos manter em inglês mesmo. E o field name, lembrando, ele precisa ser exatamente o mesmo nome da API do campo do objeto, tá? Então aqui a gente vai puxar os campos que a gente importou aqui em cima, que é first name, depois last name e por último e-mail. Então, ele tem o type aqui, 2 já são texto, só que um está como moeda, então a gente vai mudar para texto também. Então, aqui a gente consegue colocar número, moeda, a gente consegue, inclusive, não sei se vai ter uma trilha, mas provavelmente a gente vai fazer uma gravação disso em algum vídeo futuro, mas tem como a gente colocar até mesmo um link. Então, através de um nome que tem ali de uma coluna específica, a gente consegue clicar e acessar aquele registro, por exemplo. Mas no momento, vamos deixar algo simples aqui, como pede no desafio, que é tudo texto. Então agora a gente só tem que pegar os dados lá do Apex e trazer aqui para o JavaScript. Aqui ele tá puxando esse método que não existe, né? É o getAccounts, que a gente tirou e transformou em getContacts. O nome da variável tá accounts, a gente vai mudar para contacts. E agora aqui no nosso HTML a gente vai trocar, ao invés de ser accounts.data, vai ser contacts.data. E o que é esse ponto .data? Quando a gente usa essa anotação, @while, e pega o método que está fazendo a consulta, ele retorna para a gente 2 atributos. Um chamado data, que é todo o retorno que eu pego lá do Apex, e um atributo chamado error, caso tenha erro. Então, todo o nosso retorno que a gente está pegando lá do Apex, que são os contatos, está dentro de um atributo chamado data. Então, sempre se eu quiser acessar qualquer coisa desse retorno, primeiro eu preciso acessar o atributo data. Por isso que ele está dando contacts.data aqui. Então, primeiro vamos salvar o HTML. Agora a gente só tem que fazer mais uma alteração aqui no JavaScript, que é mudar o nome do arquivo, porque a gente copiou esse código lá da trilha para a gente ter como base. Então, aqui está account list e a gente muda para contact list, exatamente como o desafio também pede. Beleza, agora a gente pode salvar o nosso arquivo JavaScript. Bom, fui tentar fazer um deploy para teste, ele deu um erro aqui porque eu coloquei o nome errado bem aqui, ó. Ao invés de ser contact e-mail, eu coloquei contact. Então, contact, tá? Agora a gente pode de fato salvar. E por último, a gente só precisa exibir o nosso componente. Lembra que ele não está visível, tem que deixar ele visível e apontar para qual tipo de layout que ele vai aparecer. Se a gente entrar aqui na trilha, já vai ter também um exemplo. Então a gente pode copiar, Ctrl+A, Ctrl+V. Vamos só mudar o nome da versão aqui, colocar 59, tá? E ele vai ser AppPage mesmo. A gente pode também salvar o metadado. E por último, botão direito em cima do nosso componente e Deploy Source to Org. Beleza, nosso componente agora já está lá no Salesforce. A gente precisa colocar ele em algum lugar. Vamos continuar aqui na trilha. Então, após a gente criar o nosso componente, ele pede que a gente insira no Working with Data, que foi a página que a gente criou, inclusive, na trilha anterior, que a gente tem um vídeo aqui também. Então, a gente pode acessá-lo aqui, Working with Data. A gente vem no ícone de configuração e vai em editar página. A gente pode descer e a gente vai encontrar aqui nos personalizados 3 componentes e um deles é o que a gente criou agora, que é o Contact List. A gente pode jogar aqui na direita,
Bom, ele deu um erro aqui na hora que a gente foi tentar jogar o componente na tela, fui ver no nosso componente o porquê, e aqui em cima ele tem um template if true. Isso aqui é muito importante. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele colocou esse template de if true e está acessando uma variável. Então, ele não vai exibir a tabela se não tiver nenhum retorno do Apex. Então, concorda comigo, se tiver 0 contatos, não precisa exibir uma tabela, porque não tem nenhum contato para exibir. Então, a gente só precisa aqui mudar o nome da variável. Em vez de ser accounts, a gente vai mudar para contacts. Então, agora a gente pode salvar. Salvado, agora a gente pode vir aqui e deploy. Muito bem, agora o nosso componente está atualizado. A gente pode dar um refresh na tela. Você pode dar um Ctrl Shift R para forçar limpar do cache do seu navegador. E depois disso, a gente pode pegar o nosso componente e colocar aqui na tela. E beleza, olha que legal. Ele exibiu aqui os contatos que a gente tem na nossa org, no nosso componente. Então, a gente pode salvar e podemos voltar aqui para a nossa página. Podemos ver que já está aqui. Muito bom, tá? Então você pode ver que um HTML simples, a gente conseguiu criar uma tabela que exibe os contatos da nossa org. Muito bem, agora a gente pode voltar aqui para o desafio e validar. Bom, se você gostou, deixa o seu like. Se você teve alguma dúvida, é comum ter, porque o componente ele é um pouco mais complexo. Deixa aqui também nos comentários que a gente vai te ajudar. Não esqueça de acessar a nossa comunidade no Discord. E temos mais um vídeo aqui dessa trilha, então eu te vejo lá.